Boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada. Eu solicito a vocês que coloquem o nome e número no chat, para que nós possamos comprovar a presença de vocês. E como já tinha falado anteriormente, aqueles que ainda não entregaram as atividades de recuperação ou as atividades do terceiro bimestre, corram atrás, porque até sexta-feira eu ainda consigo fazer alteração. Então, à medida que vocês forem fazendo, dá um toque. Ari, terminei as de história. Ari, terminei a recuperação de história. Que aí eu vou entrando e vou atualizando para não correr o risco de passar alguma coisa em branco, ok? Então, se alguém for fazendo, vai dando um toque, para que não corra o risco de fechar o dia de alterar as notas e não consigamos fazer essa alteração. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as cruzadas. Estamos aí no finalzinho da Idade Média. Vocês viram que a Idade Média é um período bastante extenso, deu muito pano para manga, né? Já é nossa terceira ou quarta aula falando da Idade Média, desde o princípio da Idade Média até agora, que vamos tratar das cruzadas e o renascimento comercial e urbano. Aí vamos fazer uma retomada rápida da aula anterior, somente para nos localizarmos e responder as questões de dissertativa, que as de múltipla escolha, como ainda está aberto, eu não vou fazer a correção hoje. Beleza? Vou pedir para aqueles que estão aí atentos, se caso alguém pedir a participação a partir do momento que eu estou apresentando, vão me avisando que às vezes eu não consigo perceber que alguém está pedindo para participar da aula. Nós estamos com 41 alunos, até um número razoável, se não pensar que são 4 primeiros, né? Mas é um número até que razoável de participação. Poderia ser bem mais, tendo em vista que nós temos cerca aí de 120 alunos. Então, nós estamos com 1/3 das salas em si, dos alunos participantes. Então, se caso tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu peço que pergunte no áudio, que às vezes eu não consigo acompanhar o chat aqui ao mesmo tempo. O professor é lento, o professor ainda não está tão familiarizado assim para conseguir ministrar a aula, ver slide e, ao mesmo tempo, acompanhar o chat aqui. Se caso alguém tiver com problema de microfone, pergunte no chat, e aí os líderes de sala, ou alguém que se sentir à vontade, transmita para mim a pergunta, por favor. São muitos slides, nós estamos com 60 slides, mas a maioria dos slides eu vou deixar como fonte de consulta, para aqueles que não estão presentes, possam ter ali, e às vezes tem dificuldade de assistir o vídeo por ser longo, às vezes nem todo mundo tem uma internet boa para conseguir assistir um vídeo de 1 hora, então os slides ajudam a responder as perguntas. Então, nós tratamos na aula passada da sociedade feudal, falando da estrutura política do sistema feudal, falando da descentralização política, a inexistência do Estado como força, como autoridade máxima, e sim o poder local dos nobres. Então, o poder era descentralizado. Cada senhor feudal... Vocês estão conseguindo enxergar os slides? Sim. Sim. Então, o Estado, a organização política e social era local, né? Cada senhor feudal fazia suas regras para o seu feudo. Por isso, a dificuldade do comércio, porque se era uma sociedade de subsistência, cada um produzia aquilo que necessitava para subsistir, para sobreviver, e como não existia uma moeda nacional, como nós temos, no caso, nós temos o real, então, em qualquer lugar do Brasil que vocês vão, tem uma moeda. Mesmo se você viaja para o exterior, cada país tem as casas de câmbio para transformar a moeda local, a moeda de um estrangeiro, em a moeda local daquele país. Então, se a gente vai para qualquer país aí, você vai numa casa de câmbio e troca o seu real pelo dólar, pelo euro, seja lá qual for, você tem aí o câmbio que facilita. Então, você sabe lá,
o dólar custa em torno de R$ 5, R$ 6 agora, quase R$ 6. Então, você vai fazer a conta. Olha, eu tenho R$ 1.000, divide R$ 1.000 por 6, você sabe quantos dólares você vai ter para gastar num país ou comprar qualquer produto de um determinado país. Naquela época não tinha. Então, o pouco comércio que existia era através do escambo, ou seja, da troca. E nessa questão de troca é muito complicado. Você ter coisas pequenas para trocar ou coisas do mesmo gênero. Então, se eu vou trocar, vamos pensar nos dias de hoje, feijão por arroz, beleza, a gente pensa na questão do quilo e tal. Mas era muito complicado quando o cara tinha um boi para vender, um boi para trocar, e ele vai trocar um boi por trigo. Quanta saca de trigo vale um boi? Então, ficava muito difícil a questão do comércio. Por isso que ele era quase inexistente nesse período. Vai mudando aí à medida que nós vamos chegar no final aí da Idade Média, o surgimento aí do Estado moderno. Então, a nobreza era dividida em alta nobreza, baixa nobreza, apenas os nobres mais poderosos, a alta nobreza, como duques, condes e marquês e rei, era que tinha condições de transferir o feudo, de doar parte do feudo para um vassalo. Nós trabalhamos isso também. Falamos das guerras privadas. Esse daqui eu deixei porque era uma questão, e muita gente errou essa questão, e eu fiquei sinceramente indignado, do fundo do coração, porque eu faço uma pergunta sobre como a igreja fazia para impedir as guerras privadas. Era guerra travada entre senhores feudais, motivo dessas guerras era a ambição de conquistar feudos ou espírito belicista dos senhores feudais, ou seja, era uma coisa local, não era uma guerra entre desconhecido, era uma guerra privada, uma guerra dentro dos próprios feudos ali. Então, eu faço essa pergunta e no próprio slide tem a resposta. A igreja procurava impedir as guerras privadas servindo-se de dois expedientes. A paz de Deus, que punia os que violassem os lugares de adoração e roubasse os pobres, e a trégua de Deus, que proibia a luta desde o anoitecer da sexta-feira até o amanhecer da segunda, e em época de plantio, de colheita. Quem desobedecesse era excomungado. Lembrando que naquele momento da Idade Média, a excomunhão, ser excomungado, significava praticamente estar sendo mandado direto para o inferno, uma vez que a igreja era intermediária entre Deus e os homens. Então, dentro daquela mentalidade, ninguém queria ser excomungado. Então, era a forma que a igreja... Olha, imagina, na época do plantio e na época da colheita, se você depende daquilo para a sua subsistência, se tem uma guerra naquele período, você perde toda a colheita, você perde a plantação. Então, nesse período, a igreja instituía a trégua de Deus. Então, nesse período, não poderia haver guerra, a não ser que fosse uma guerra contra estrangeiro, que declarava que você não tinha como evitar. Mas a guerra privada, que era entre os nobres, não podia ser feita. Falamos da economia, que era agrária, autossuficiente, natural, ou seja, não visava o lucro, de subsistência, produzia os alimentos do feudo, ou seja, aquilo que era necessário para a subsistência. O comércio era pobre na base da troca, já falei, a Igreja Católica dificultava o comércio porque pregava o preço justo, sem lucro, e condenava a usura, a prática de empréstimo de dinheiro a juros. Então, imagina, se a igreja proíbe que eu obtenha juros, eu vou emprestar dinheiro para quê? Então, os banqueiros, nessa época aqui, não existia, ou quase não existia, melhor, não existia nesse período, porque não fazia sentido eu emprestar dinheiro e não poder lucrar com isso. E também não valia a pena ser comerciante, porque tinha um preço justo. Então, eu tinha que vender um determinado produto com preço justo, a preço que ele valia, e não com lucro. Então, qual era a vantagem de ter o comércio? Então, não era vantagem. Fatores que impediam o comércio, eu já falei, o feudo produzia aquilo que pertencia, blá, 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 blá. Essa parte nós já tratamos, acredito que não tenha dúvida.
causas e decadência, a escuridade, o renascimento urbano, renascimento comercial e urbano, formação das monarquias nacionais, peste negra, guerra de 100 anos e guerra das Duas Rosas, que era aí a guerra da Inglaterra. As características da economia feudal. Gente, agrária, autossuficiente, produzia o que era necessário para a economia, se dedicava ao consumo local e não às trocas comerciais. Basicamente isso. Professor, coloquei de forma diferente, ou coloquei igual e aparece errada para mim. Gente, vai aparecer errada todas as questões dissertativas que vocês têm que escrever, mas tem o feedback embaixo. Olha o feedback, eu mandei para vocês hoje via e-mail. Olha, tá de acordo com o que o professor pediu, tá com outras palavras, mas é isso daqui. Fique tranquilo, a correção é feita manual das questões dissertativas. Essas questões não dá para fazer a correção automática, uma vez que depende de interpretação. Se fosse, por exemplo, para fazer uma interpretação automática, vocês teriam que escrever igual ao jeito que eu escrevi. É impossível. Uma resposta aberta, vocês escrevem com suas palavras. Mesmo que a resposta seja a mesma, você vai colocar do seu jeito, da forma que você entendeu. E eu vou interpretar e vou colocar certo na hora de fechar a nota. Fiquem tranquilos contra isso. Só aparece certo e errado nas de múltipla escolha. As dissertativas, não. A questão 8, que também era dissertativa, a igreja procurava impedir as guerras privadas, servindo-se de 2 expedientes. Ainda coloco 2 ainda. Quais eram esses expedientes? Explique cada um deles. Então, você tinha que colocar lá. Paz de Deus, que punia que violasse os lugares de oração e roubasse os pobres. Trégua de Deus, que proibia a luta desde o anoitecer da sexta-feira até o amanhecer da segunda, em época de plantio e de colheita. Quem desobedecesse era excomungado. Essa é a resposta, ok? Coloquei com outras palavras, eu fiz um resumo, professor, daquilo que eu entendi, ok, eu interpreto, pode ficar tranquilo. Eu não quero ninguém reproduzindo decoreba, que faz as coisinhas do... Não, eu quero... Oi? Alguém me chamou ou eu estou doido? Não, estou ficando maluco. Então, eu não quero que vocês sejam apenas copistas. Escrevi com minhas palavras, eu interpreto, entendo. Olha, ele falou de outro jeito, mas está dentro do conceito. Então, a resposta estará correta. E aí, nós entramos na aula 1 e 2 do 4º bimestre, que é as cruzadas e o renascimento comercial e urbano. Quando nós falamos, na Idade Média, durante o feudalismo, praticamente o comércio deixa de existir, porque viviam da subsistência. Vários fatores vão acontecer, desde o melhoramento da técnica, melhoramento das ferramentas de trabalho, melhor trabalhar a terra, quanto melhor era o arado que eu tinha, mais eu conseguia fazer com que a terra produzisse mais. Isso vai trazer consequência aí para a mudança do pensamento da Idade Média, da Idade Feudal, porque aí começa a surgir uma coisa chamada excedente, ou seja, eu estou produzindo mais do que eu preciso. Se eu estou plantando e estou colhendo mais do que eu preciso para sobreviver, o que é que eu faço com aquilo que me sobra? Eu passo a comercializar. Então, antes a economia era de subsistência, agora eu já estou produzindo mais do que eu preciso. Mas vamos lá, vamos dos objetivos da aula. Reconhecer os fenômenos históricos sociais a partir da análise comparando os mapas, considerando as dimensões temporais e espaciais, e identificar as principais características do processo histórico de construção e a transformação do uso dos espaços urbanos. A sociedade feudal, ela era agrária, era do campo. Então, nós aprendemos lá que com a queda do Império Romano, vêm as invasões, o povo foge da cidade e vão para o campo. Agora, nós vamos ter o contrário. No começo da Idade Média,
nós temos o êxodo rural, ou seja, o povo sai da cidade procurando proteção e abrigo e trabalho no campo. Agora, fatores vão acontecer durante o final aí da Idade Média, a chamada Baixa Idade Média, que vai fazer com que essa pessoa faça o êxodo contrário. Agora o pessoal sai do campo em busca de uma melhor condição de vida na cidade. Então, são esses os fatores. O que é que vai causar essa mudança na mentalidade? Entre muitas outras coisas, as cruzadas vão contribuir com esse renascimento comercial e urbano. Ou seja, a população que vai causar, digamos aí, as cruzadas. Aí a imagem do filme As Cruzadas é um filme até interessante, dá para assistir, é um filme que prende a atenção, é um filme histórico que não é um filme muito longo e nem chato, é muito bom de se assistir. Se alguém não assistiu aí, eu aconselho que assista. Acredito que tenha na Netflix, ou vocês encontrarão facilmente na internet. Então, vamos lá, gente. Quais são as questões, os interesses das cruzadas? Nós vamos ter alguns fatores, e preste atenção a esses fatores, que normalmente caem nas provas que vocês vão passar aí, desde ETEC ou até o Enem, aí, quando vocês chegarem no terceiro. Cruzada, expedições de caráter militar, organizado pela Igreja para combater os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa, Jerusalém, da mão dos infiéis. Essa é a justificativa da Igreja para as cruzadas. Só que havia aí, no mínimo, 3 ou 4 motivos para as cruzadas. A Igreja queria expandir o cristianismo e combater os muçulmanos que estavam aí já ocupando até parte da Europa. Nós lembramos lá que quando os turcos otomanos, quando Maomé fortalece ali o povo árabe, eles começam ali expandir, fazer as guerras santas, ou a jihad, que era a luta contra os infiéis. Quem eram os infiéis do ponto de vista do muçulmano? Os infiéis eram o cristão. Por outro lado, os cruzados, os cristãos, vão chamar de infiéis aqueles que tinham a fé muçulmana. Então, é essa aí a contradição, ou as justificativas religiosas. Então, as cruzadas elas vão ter causas religiosas. Vamos lá, durou desde os fins do século XI até meados do século XIII. Os adeptos soldados de Cristo eram identificados pelo símbolo da cruz, bordada em suas vestes, por isso as expedições foram chamadas de cruzadas, por causa da cruz que eles carregavam. Fatores religiosos. A Igreja defendia a participação dos fiéis na Guerra Santa, prometendo a eles recompensas divinas, como a salvação da alma, a vida eterna. O Papa Urbano II foi o idealizador da Primeira Cruzada e realizou a sua pregação durante o Concílio de Clemont. Então, olha, a Igreja vai dizer, olha, aqueles que morrerem em nome de Deus terão passagem livre para o paraíso. Terão seus pecados perdoados. Vocês herdarão ao céu. Então, você imagine uma época onde a salvação não era fácil. Não tinha nada dessa época de graça, não. A salvação, o medo do inferno imperava. Então, você imagina, a Igreja... Ô, professor, mas esses caras acreditavam? Oi? Esses caras acreditavam? Mas qual a dúvida? Se até hoje as pessoas acreditam. Assim, o padre fazia a cabeça deles ou era o rei? Não, não é questão do padre fazer a cabeça.
A mentalidade da época já era assim. A igreja era representante de Deus na Terra. A voz do Papa era praticamente a voz de Deus. Então, Então, ele estava cometendo um pecado mais ainda, pessoal. dentro da sua mentalidade hoje. Mas, para a época, a igreja era o representante de Deus na Terra. Então, qualquer coisa que o Papa prometesse, não tem lá a passagem bíblica que diz que o que é ligado, o que for ligado na terra é ligado no céu. Dentro dessa visão, acreditava-se que tudo aquilo que o Papa determinava na terra, porque o Papa era o próprio representante de Pedro, segundo a tradição católica, o Pedro foi o primeiro Papa, eles acreditam. Então, você tinha ali o representante de Deus na Terra. Dentro daquela mentalidade, você olha assim, você fala assim, pô, mas como é que alguém acredita nisso? Nós estamos no século XXI e as pessoas se enchem de bomba e se explodem em nome de Alá. Qual a diferença? Você parou para pensar? É muito fácil nós julgarmos uma época distante dela. Então, assim, nós estamos distante da Idade Média, daquela mentalidade. Não tinha leitura, o povo não lia a Bíblia. Só quem podia ler a Bíblia era ou melhor, quem sabia ler era a alta nobreza e os próprios líderes religiosos, o alto clero. Era eles que sabiam ler. Então, era eles que interpretavam a Bíblia. Se eu estou dizendo que Deus quer assim, quem é que vai contra? Então, dentro daquela mentalidade, hoje em dia, um muçulmano, ele se mata em troca de 7 virgens no paraíso. Aí você diz assim, mas que loucura. Quantos líderes religiosos vocês vê se matando? O próprio aquele terrorista Osama Bin Laden, que causou vários atentados, por que ele não se explodiu para matar os americanos? Por que Saddam Hussein, quando foi achado dentro de um buraco com malas e malas de dólares e de outros dinheiro, ele não se explodiu para matar os infiéis? As pessoas, os líderes, sabiam do que estavam fazendo, mas a população não. A população sem acesso. Você imagina, um cara que vivia naquela época analfabeto, vivendo num feudo, sendo explorado, aí tem a possibilidade, ele está vendo que a vida dele na Terra é uma merda. Só que a vida na Terra, hoje nós vivemos 80, 90 anos. Naquela época, um homem com 50 anos era velho. Morria-se com 40, 50 anos. Era a média de vida de uma pessoa na Idade Média. Um cara com 40 anos na Idade Média era considerado velho. 40, 50 anos era extremamente velho. Não chegava a 70 anos na Idade Média, porque não tinha controle de doença, não tinha controle de pressão alta, de diabetes, as pessoas comiam aquelas comidas gordurosas de qualquer jeito e morriam jovem. Então, eu não tenho condição nenhuma, vou viver mais na Terra 10, 15 anos, talvez um pouco mais, e a eternidade não dá para calcular, a mente humana não capta o que é o eterno. Então, se dentro dessa mentalidade, olha, tem a eternidade inteira pela frente, então é melhor uma eternidade com Cristo no paraíso, comendo do bom e do melhor, do que mais 10 anos na Terra. Então, eu prefiro ir lutar em nome de Deus. E com isso, eu vou alcançar a salvação. Você tinha duas possibilidades. Enriquecer com a guerra. Você poderia, o espólio de guerra, se tornar uma vida melhor. Ou, se tudo desse errado, você ia para o céu. Então, não tinha o que dar errado. Ou eu enriquecia ou ia para o céu. Então, de toda forma, eu sairia ganhando. Era a mentalidade da época. Então, eu falei dos fatores
da igreja. A igreja queria combater os muçulmanos, que eram os infiéis, e libertar Jerusalém, que é a Terra Santa, um lugar sagrado e disputado até os dias de hoje. Então, você vê que não é coisa de absurdo, Davi. Até hoje os caras se matam por causa do território de Jerusalém, porque é sagrado para cristãos, oh, meu Deus do céu, sagrado para cristão, sagrado para judeus, sagrado para muçulmanos. Então, é um lugar que é disputadíssimo por causa das questões religiosas. Então, além disso, tinha os fatores socioeconômicos. Conquista de terras férteis no Oriente. Os nobres queriam ampliar seus domínios territoriais. Então, a igreja queria combater os infiéis. Os nobres, a Europa já estava toda dividida. Então, os filhos dos nobres que nasciam não tinham terra, não tinha mais feudo, não tinha mais como dividir a Europa. Então, via-se nessa possibilidade, olha, eu vou conquistar um território lá e monto um feudo. E vou montar lá um feudo e vou ter pessoas para trabalhar para mim. Então, o interesse da igreja, aumentar a influência e combater a influência religiosa e combater os muçulmanos que estavam crescendo. O interesse dos nobres é conquistar mais terras produtivas, ampliar os seus domínios. Quanto mais território, mais poder eu tenho. O interesse daqueles que estavam enriquecendo já com o comércio, ter coisa para comercializar. Aonde passavam, nas estradas que passavam as cruzadas, que tinha o caminho, nessas encruzilhadas onde se encontravam ali Porto, cidade como Veneza, Gênova, aonde tinha um encontro ali de pessoas, começa a surgir umas feirinhas, não sei se vocês conseguem enxergar, mas começa a surgir as feiras. Em volta de pequenas cidades, as pessoas começam a comercializar espólios de guerras que vinham do Oriente, novos produtos que eles têm contato no Oriente, acabavam vindo, trazendo e comercializando. Aquilo que sobrava do feudo ia ser vendido nessas feiras. Aonde começava a ter essas feiras aqui, começa a dar origem a algumas pequenas cidades, que vai ser chamada de burgos. As cidades eram chamadas de burgos. Esses burgos, que vem a palavra burguês, porque é aquele que enriqueceu nos burgos, nessas pequenas cidades que vão surgindo. Algumas cidades já existiam, essas vão se fortalecer, e outras vão surgir onde havia ali os encontros, as principais rotas para as cruzadas, e ali começam a surgir uma nova classe social, que é o burguês, aquele que vai enriquecer com o comércio. O burguês, ele poderia ser desde um nobre, raramente, mas normalmente ele vinha da camada mais pobre, que pessoas que conseguiram um pequeno artesão, aquelas pessoas começaram que eram os vilões, que eram vilões, eram aqueles que viviam nas vilas, que tinham uma certa liberdade comercial. Esses caras começam ali comercializar nessas pequenas cidades. As pessoas que eram expulsas dos feudos por causa dos avanços tecnológicos, como melhoramento do arado. Então, assim, se eu precisava de 100 pessoas para trabalhar na minha terra, agora que eu tenho um arado movido a cavalo bem mais rápido do que os bois, eu preciso de menos gente. Então, de 100 caiu para, vamos pensar assim, fiquei com 60. Aqueles outros 40 foram expulsos dos feudos. Para onde eu vou? Olha, tem umas vilinhas surgindo ali, perto da cidade de Gênova ou de Veneza, lá tem comércio, lá está surgindo emprego, tem algumas formas de trabalho. As pessoas começam a ir para ali. E ali começam a surgir novas cidades e fortificar as que já existiam. Consequência das cruzadas, formação dos estados latinos do Oriente, expansão da cristandade pela Europa Oriental
de início o processo de reconquista da Península Ibérica. A Península Ibérica que tinha sido tomada pelos turco-otomanos. Então, ali vai ter como consequência aí, uma das consequências, a retomada desse território. Intolerância religiosa, especialmente contra os judeus, europeus, antissemitas. Então, dentro desse contexto, já existiam os judeus que não... os primeiros comerciantes, os primeiros burgueses vão ser os judeus, porque os judeus, eles, quando os cristãos saqueavam a cidade, tinha que vender os seus saques. Quem que começa a comprar? Os judeus. Os judeus não obedeciam às ordens da Igreja Católica, que era de não ter lucro. Como os judeus não eram católicos, então eles não viam problema nenhum em enriquecer com o comércio. Pode prestar atenção que a maioria dos judeus e os árabes são voltados para a parte do comércio. Então, esses judeus vão se enriquecer com o comércio que está surgindo. Então, o comércio vai começar a surgir e esses judeus vão, já que não é pecado para eles, vão enriquecer cada vez mais com esse comércio que vai surgir. Por outro lado, os católicos vão ter uma intolerância. A Igreja Católica não aceitava. Então, há uma rivalidade entre católicos e judeus histórica. Basta saber que na questão do nazismo, muitos dos nazistas que fugiram, que não foram julgados, foram protegidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica, de certa forma, foi conivente com a questão do extermínio de judeus e por morte de judeus. No mínimo foi conivente. Não estou dizendo aqui que eles tiveram culpa ou coisa do gênero, mas muitos dos nazistas que escaparam tiveram a proteção da igreja para não ser descoberto. E dentro desse contexto de perseguição, muitos judeus tinham que trocar de nome para se infiltrar dentro do meio católico, se fingir de cristão muitas vezes, para não ser perseguido e morto dentro dessa intolerância religiosa. Entre as consequências, restabelecimento das rotas comerciais entre Europa e Ásia, abertura do Mediterrâneo. Então, quem controlava o Mediterrâneo era os turco-otomanos, com essas cruzadas, principalmente a primeira cruzada, que vai ser a única que vai dar certo, de fato, as demais foram um fracasso total, mas tem como consequência aí o descobrimento das rotas comerciais. Aí, quando tem as grandes navegações, que vai ser um dos nossos próximos temas, quando surge aí as grandes navegações, era o quê? Os portugueses, os espanhóis, vão começar a comercializar com a Ásia, com o Oriente. É tanto que quando descobre o Brasil, qual era a tentativa? Ir para as Índias e comercializar em busca de comércio com as Índias, é que é descoberto ali o Brasil, ou descoberto ou invadido, se vocês preferirem. Então, as características gerais. Há uma decadência do feudalismo, a estruturação do modo de produção capitalista, então vai começar a ter transformações. Agora começa a surgir o comércio, começa a surgir uma nova classe social, que é o burguês. Vocês lembram que na primeira pirâmide que nós fizemos era clero, nobres, e o resto era servos e camponeses. Agora tem uma nova camada. Então, o clero continuava importante. Nesse meio termo, o rei vai assumir o poder, o rei vai subir. Então, vai ficar o rei, o clero, nobreza, burguesia e o restante da população. Aí, esse restante da população vai ser dividido entre camponeses e proletariados, aqueles que viviam do comércio, vendiam a sua força de trabalho para o comércio. Então, as transformações básicas da autossuficiência para uma economia de mercado.
Então, agora, eu já não produzo mais, eu não produzo mais só para comer, eu produzo para vender. Eu tenho que produzir cada vez mais para atender essa nova camada de população, dessa nova demanda, que é o morador da cidade. O morador da cidade não tem como plantar, então ele compra do campo. Então, o campo começa a ser um fornecedor de alimento para a cidade. Novo grupo social, burguesia, formação das monarquias nacionais, que é tema de uma nova aula, mas essa formação das monarquias nacionais acontece aqui. Agora, o burguês que está enriquecendo, ele vai dizer, poxa, esse negócio de economia local não está dando certo. Eu preciso comercializar com a cidade X, mas para isso eu preciso de moeda. E aí começa a surgir a ideia, a princípio, dos primeiros banqueiros. Porque, se vocês assistem aqueles filmes de Robin Hood, passava sempre aquela carruagem lá cheia de ouro, o pessoal saqueavam, roubavam. Então, os comerciantes diziam assim, pô, não dá para me sair com a quantidade de ouro, não dá para me sair com a quantidade de ouro de uma cidade para outra comercializar. Aí começa a surgir a ideia do banqueiro, que era um comerciante rico, que começava a emprestar dinheiro, e ele fazia o quê? Ele dava uma carta de crédito. Essa carta de crédito funcionava quase como um cheque. Eu ia no banco do senhor José lá, colocava lá uma quantidade X de ouro. Ele te dava uma carta de crédito dizendo que aquela carta valia tanto ciclo de ouro. Aí eu ia para o comércio com aquela carta, comprava, e nas datas específicas, aquele banqueiro pegava soldados, pegava uma carruagem e levava os pagamentos para aquela cidade. Então, quando saía essas carruagens, ela saía com a tropa de soldado para escoltar. Então, aí surge a ideia de banco, a ideia de carta de crédito, que era uma espécie de cheque. Lógico que eu estou trazendo para a modernidade, mas chamava-se carta de crédito. Os excedentes populacionais são expulsos dos feudos, ou seja, se eu preciso de um menor número de pessoas para trabalhar no meu feudo, o que sobra eu expulso. Se eu não tenho mais onde trabalhar, eu vou para a cidade. Consequentemente, aqueles outros que ficavam, vendo que a vida na cidade tinha gente enriquecendo, tinha gente com a vida melhor, eles começam também a fugir desses feudos e procurar a cidade em busca de condição melhor de vida. Aquelas pessoas que ficavam sem emprego, com isso aumenta a criminalidade. Eu preciso comer de alguma forma. Apressionamento das teclas, moinho hidráulico, arado de ferro, busca de mais terra para cultivo, são aí as consequências que vão fazer com que eu produza mais com o menor número de pessoas possíveis, que é a ideia sempre do capitalismo. Eu tenho que produzir o máximo possível gastando o mínimo. Então, falei do movimento militar cristão para retomar a Terra Santa, isso daqui eu já tratei, estou deixando apenas como recomendação para vocês pesquisarem na hora de responder as questões. Também já falei das buscas de terra pela nobreza, muito também em busca de aventura, enriquecimento e pilhagem. Então, no filme As Cruzadas, vocês vão perceber que muitos desses soldados que saíram acreditando que estavam lutando por Deus, quando eles chegam lá, ele descobre que o interesse não era nada de Deus, que os fins mesmo dos nobres que estavam indo para a guerra era enriquecer. Então, eles vão saquear cidades, vão matar pessoas inocentes e vão tomar terras. Então, essas pessoas que saíram em luta, em busca de fé, eles vão se decepcionar. Muitos desses cruzados, quando retornam, muitos deles voltam convencidos ou convertidos ao muçulmano. Muitos dos cristãos que foram para lá, eles começaram a conhecer, olha, não tem só essa forma de fé, tem outra forma de adoração. E alguns se converteram e outros perderam a fé por causa da desgraça e da maldade que viram. Absolvição de pecados, enfermidades, interesses comerciais, mercadores italianos, entre outros. Aqui,
novamente falando das justificativas para as cruzadas. Então, tiveram várias cruzadas. Foram 8 cruzadas oficiais e 3 extraoficiais. Somente a primeira obteve sucesso. As cruzadas foram um fracasso militar. Então, as cruzadas populares dos mendigos. Teve uma cruzada, reuniram um monte de mendigos, de pessoas pedintes que tinham sido expulsos dos feudos, que não tinha aonde trabalhar, e eles se direcionaram em direção do Oriente em busca de encontrar com os primeiros cruzados e assim conseguir uma melhor condição de vida ou o perdão dos pecados. Os povos estavam tão desesperados que eles já têm essa promessa do Papa, que nós vamos encontrar salvação. Pô, se eu estou morrendo de fome, então vamos para lá. Então, teve a primeira cruzada, que é a que dá certo, depois segunda, terceira, quarta, cruzadas das crianças, um grupo de católicos carismático, que era carismático, não sei nem se é o termo, mas alguns empolgados com essa ideia da salvação, pegam num mundo de crianças órfãs que estavam lá e vão em direção às cruzadas. Essas crianças vão ser vendidas como escravo pelos turcos otomanos. Os mendigos foram exterminados, a cruzada dos mendigos foram exterminada. E as demais cruzadas eram cruzadas menos organizadas, que em busca de interesse de pilhagem. Muitos nobres pegavam lá aventureiros, pegavam um número de soldados e tentavam ir para conseguir conquista. Então, essa cruzada popular de Pedro Eremita, também conhecida como a Cruzada dos Mendigos, foi um desastre. Somente um pequeno grupo de integrantes conseguiu se juntar às Cruzadas dos Cavaleiros. O resto foi morto de fome e frio. Nas Cruzadas das Crianças, um desastre. A maioria das crianças morreram de fome ou de frio, e as que sobreviveram foram vendidas como escravas pelos turcos no norte da África. Então, os interesses de alguns gananciosos não levam em conta, muitas vezes, o despreparo da grande maioria. Então, as pessoas vendem uma ideia, e aí, como o Davi comentou, como assim? Como que alguém acredita? Hoje em dia, tem pessoas que são enganadas por religiosos, por pessoas, e aí religiosos de diversas denominações. Não estou fazendo aqui crítica à religião A ou B, mas, assim, mau caráter tem indiferente da religião que tem. Vocês vão ter padre pilantra, vocês vão ter pastores pilantra, vocês vão ter os babalorixás, os cartomantes, seja lá qual for os espíritas lá, os médiums, que vai ter pessoas seríssimas, tanto de uma religião como outra, que acredita realmente naquilo que faz, e vocês vão ter pessoas que se aproveitam da fragilidade do outro. Então, uma pessoa fragilizada, seja ela sentimentalmente ou seja ela financeiramente, conheço história de pessoas que foi num determinado lugar e a pessoa pediu para que ela vendesse a casa, que Deus ia multiplicar, blá, 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 acabou que foi morar de aluguel. Então, assim, vai existir pessoas gananciosas que vão se aproveitar. Os religiosos sabiam qual eram os seus interesses. Os nobres sabiam qual eram os seus interesses. E aquele povo desesperado, a única coisa que eles queriam era parar de sofrer. E se parar de sofrer fosse morrendo, eu vou morrer, mas vou para o céu. Era a única coisa que movia essas pessoas. Então, nesse contexto, é que vai mudar toda a história da Idade Média. Então, os pontos positivos das cruzadas. Teve ponto positivo. Sucesso comercial, reabertura do mar Mediterrâneo e das rotas comerciais, proporcionando um maior contato entre Oriente e Ocidente. Então, assim, aquilo que começou com a guerra aproximou.
Agora, após as cruzadas, olha, o povo já não ia por Oriente em busca de conquista, eles iam em busca de comércio. Olha, tinha um povo lá que comercia, os árabes são bons comerciantes, tem muita coisa que aqui na Europa não tem, e aí vai ter as rotas comerciais. Então, assim, foi algo negativo, mas que se tornou positivo, uma vez que duas nações que existiam paralelamente e não se conheciam, que muitas vezes se viam como inimigo, porque o árabe viu o cristão como inimigo, o cristão viu o árabe como inimigo, eles agora passam a comercializar-se entre si. Então, tem alguma coisa em comum, que é o comércio. Durante essa Idade Média, vai ter um período de fome, era responsável pela maioria das mortes das pessoas mais pobres, então, as pessoas que foram expulsas dos feudos não tinham o que comer, baixa produtividade, quando consequência de secas na Europa, vai diminuir o alimento. Quando diminui o alimento, quem sofre é o pobre, porque o arroz está 17, 18, 20 reais. O rico não tem problema de pagar 20, 30, 40, 50 reais num pacote de arroz. Quem tem dificuldade? O pobre. Então, na Idade Média não era diferente. Então, os alimentos ficavam para quem tinha condições, quem não tinha acabava morrendo de fome. Com a Revolução Agrária, que eu falei lá atrás, há um aumento populacional muito grande. A peste negra vai surgir aí as cidades. A cidade surge e cresce desordenadamente. A cidade não tinha saneamento básico. A cidade da Idade Média, as pessoas faziam as suas necessidades fisiológicas em um pinico dentro de casa, um recipiente, e ali iam na sua janela e jogavam na rua. Não tinha a ideia de higiene, não tinha a ideia de fossas, não. As necessidades fisiológicas eram jogadas em céu aberto. Com esse comércio, vai ter aí a transmissão de uma bactéria existente no intestino da pulga do rato, trazida do Oriente em navios, morte de 1/3 dos europeus, 25 milhões de pessoas morrem, enfraquecimento dos nobres e aceleração da crise do fim do feudalismo. Então, nesse período aí de 1347, século XIV, até 1350, a peste bubônica vai dizimar boa parte da população. Então, não havia higiene. Se nós estamos vivendo hoje essa dificuldade que nós estamos tendo com essa doença contagiosa, que é o Covid, imagina a peste bubônica, que não tinha IPIs, não tinha máscara, não tinha álcool em gel, então era muito complicado. As zonas mais castigadas pela epidemia. Então, aonde está aqui as cores mais escuras, é as zonas mais castigadas pela epidemia. Pequim, lá na China, Damasco, Veneza e Gênova, eu sempre pronunciando errado. Veneza e Gênova, as cidades europeias mais castigadas pela peste. Por quê? Porque era rota comercial. Era aqui em Gênova e em Veneza que tinha as principais, como se fala, os portos, né, que saía, todos os navios de comércio que saíam da Europa saíam principalmente dessas cidades. E aí, por isso, elas são castigadas pela peste bubônica. Aí tem uma imagem, se não me engano, é a capa do livro A Peste. E aí morreu gente. Morreu pobre, morreu rico, morreu nobre. Então, foi muita gente que morreu da peste bubônica. Peste bubônica era uma espécie, tem esse nome bubônica porque saía umas espécies de bulbos, ou uma espécie de caroço, tumor. A imagem está em preto e branco, mas dá para vocês verem que havia aí, as pessoas estão cheias de caroços aqui, que era os bulbos, que era uma espécie de tumor que vai surgindo na pessoa, e eles explodiam, estouravam, e as pessoas morriam, e era extremamente contagiosa. O setor agrícola, então,
morte pela peste, redução da população, morte de fome, fome e desnutrição, a queda na produção de alimentos. Se as pessoas estão morrendo, não tem como produzir. Calamidades naturais, como esgotamento das terras, entre outros fatores, vão criar um momento aí da Idade Média que vai ser muito difícil. A morte bate à porta dos europeus. E, com isso, a nobreza se enfraquece. Se morreu tanta gente, eu não tenho quem trabalhe nas minhas terras. E aí, a consequência foram drásticas naquele período. Mas vem aí o renascimento comercial. As cidades italianas começam a surgir ali, a rota começa ligando o continente europeu. Então, a cidade de Gênova e a cidade de Veneza começam aí comercializar com o Oriente. Como eu falei, nos cruzamentos de rotas e feiras, Champagne na França, Frades na Bélgica, retomado da moeda e as atividades dos créditos bancários. Então, ali onde tinha as feiras, surge nova cidade, e aí, se tem comércio, vai ter que surgir o crédito bancário para sobreviver, para manter o comércio. Quem toma conta nesse primeiro momento desse crédito bancário? Os judeus, e depois vai mudando aí a mentalidade, e aí os cristãos tomam conta também. Associação de comerciantes, comércio de grande escala, ligas anestáticas entre a Alemanha no Mar do Norte. Então, ali vai começar a surgir as ligas de comércio, vai ter ali a ideia de proteger os artesãos, as comunidades de ofício começam a proteger ali, fazer medidas protecionistas para proteger seu próprio comércio, fortalecer ali a sua economia. E aí as rotas comerciais entre a Ásia, e aí nesse período que vai ter aí as grandes navegações, que vai ser tema para a nossa próxima aula. Então, já que a usura a cobrança de usura exagerado, mas a igreja na Idade Média considerava também a usura o lucro do comerciante, dizia que quem praticasse iria para o inferno, então os cristãos evitavam o comércio, os judeus, por não serem cristãos, não seguiam a igreja e enriqueceram com as atividades comerciais e bancárias na era medieval. Então, se alguém está dizendo que é pecado e eu não acredito, eu lucro com aquilo que os outros acreditam que é pecado. Retomada do comércio, impulsionado pelo renascimento comercial, os burgos, fortaleza, os burgueses, habitantes dos burgos, artesão e comerciante, são aqueles que vão surgindo aí nessa nova camada social. A libertação da cidade da autoridade do senhor feudal, carta de franquia, autonomia e guerras ou indenização. Então, os senhores feudal, aonde estava uma cidade, era eles que dominavam ela. E aí vai ter um movimento comunal do século XI ao XIII para tomar essa cidade, para sair do domínio do senhor feudal e passar aí para a mão da burguesia ou para a mão de um nobre, de um rei com poder mais forte. Após a libertação dos burgos, passaram a se denominar repúblicas, Itália, comunas na França, Conselho na Península Ibérica, Cidade Livre no Sacro Império Romano e Germânico. Então, ainda não existia a ideia de um Estado forte. Isso vai acontecer com as monarquias nacionais, mas já começa a surgir aí algumas pequenas repúblicas, comunas na França, são cidades com administração própria. Então, você sai aí, já vai tirando o poder da mão dos nobres. As guildas, guildas ou ausãs. Associação de mercadores, objetivo, defender os interesses comerciantes, monopólio do comércio local, controle da concorrência estrangeira, regulamentação de preço. Então, os comerciantes, eles começam a se unificar. Olha, está vindo comerciante de outra cidade vender aqui na nossa. Então, nós temos que defender os interesses nossos, dos comerciantes.
Então, eles fazem um monopólio do comércio local, ou seja, proíbe o comércio com outra cidade, controla a concorrência estrangeira e regulamentação de preço. Então, combina ali os preços entre eles para que um não saia desfavorecido. Então, essas proteções vão dar ali as corporações de ofício e associação de artesão, que tem como objetivo o monopólio das atividades artesanais, controle de concorrência, regulamentação do preço, estabelecimento de norma de produção, controle de qualidade, assistência aos membros. Então, essas corporações começam a se organizar, e ali cada um defende os seus interesses, os comerciantes defendem os seus, os artesãos defendem os seus, para se fortalecerem e não ir à falência por causa de uma concorrência desleal. Nas oficinas medievais, existia o mestre, dono de oficina, oficiais, trabalhadores remunerados, aprendiz, trabalhadores não remunerados, casa, comida e aprendizado de ofício. Então, naquela época ali, uma espécie de estagiário, o cara ia lá e ia aprender, então, você ia trabalhar de graça, em troca você estava aprendendo um ofício, e ali depois poderia abrir a sua oficina. Também tinha os jornaleiros, que eram os trabalhadores temporários, aqueles que vendiam sua força de trabalho quando necessário. A consequência do renascimento comercial e urbano, formação de grandes grupos, de grandes comerciantes, artesãos que sobrepunham demais, impondo seu poder econômico, trabalho assalariado e crise do feudalismo. Então, aqueles caras que enriqueceram, que souberam usar ali o comércio, eles vão ter um poder econômico, impõem o seu poder sobre os outros. Quem não tem poder, não tem dinheiro, vende o seu trabalho, e aí começa a surgir a nova classe, que é o burguês, que está lá equiparado aos nobres, muitos deles mais ricos do que muitos nobres, e o trabalhador assalariado, ou proletário, se assim preferir. Que a história, em vil momento, nos leve além do tempo, e que mesmo com o tempo, de lá nos resgate, Cris Anjo. Então, que nós conhecemos a história, que nós possamos ir além do nosso tempo, nós precisamos enxergar, quando a gente vai estudar a história, a gente não dá para analisar a história a partir das nossas ideias, ou seja, hoje nós temos internet, temos informação, cada um, se quiser, tem uma Bíblia em casa, cada um pode mudar de religião a hora que quiser. Olha, eu nasci católico, quero virar protestante, eu nasci protestante, quero virar espírita, eu quero ser umbandista. No Brasil, nós temos liberdade para escolher a religião que nós queremos, mas nós estamos falando em uma época que nós não tínhamos. Então, nós precisamos viajar na história. Nós precisamos ir além do tempo. Eu gosto muito de assistir os filmes da época, porque ali eu consigo imaginar como que era a vida naquele lugar. Então, assim, para que nós entendamos a história, nós precisamos retomar ao tempo, voltar ao tempo. Seria como se nós fizéssemos uma viagem no tempo e começasse a pensar a partir da mentalidade daquela época. Quando vocês vão assistir um filme de guerra, alguma coisa assim, vocês têm que começar, olha como que era a mentalidade ali. Porque, assim, quando a gente julga a história a partir de nós, aí é onde vem os absurdos. Aí vem a ideia de superioridade. Nós olhamos para um muçulmano radical, que se explode e fala, esse cara é louco. Nós olhamos para uma pessoa religiosa que vende a sua casa para dar para uma denominação, para uma fé, você fala assim, esse cara é um imbecil. Mas a gente precisa compreender o que levou, o que essa pessoa pensa, como que foi trabalhado a mente dessa pessoa. No caso da idade que nós estamos falando, olha, o carro do ovo está passando aqui. Ó. Quem mora em lugar pobre é assim. Dentro desse contexto, a gente tem que imaginar assim, ó, olha como que era a mentalidade da época. Você não tinha alguém dizendo que olha, o que eles estão falando é errado.
Você só tinha que acreditar. Como não acreditar em alguém que você nasceu sabendo que ele é o representante de Deus na Terra? Se ele está dizendo que nós estamos lutando em nome de Deus, lógico. Então, vamos lutar. Vamos lutar em nome da nossa fé. Então, ao longo da história, o nome de Deus foi usado. E aí não é culpa de uma religião A ou B, é culpa da humanidade. Os interesses gananciosos de algumas pessoas sobrepõem sobre outros, e aqueles que tinham poder detinham o conhecimento. Quem detém o conhecimento detém o poder. Então, eu tenho a escritura, eu que interpreto a palavra de Deus, e acontece o que aconteceu ao longo da história. Nós precisamos visitar a história para que nós não cometemos os mesmos erros. Não vem alguém dizer um dia que nós somos a nação eleita para governar sobre outro e nós saímos desprezando e matando aqueles que pensam diferente de nós. Você diz assim, é absurdo. É só você abrir o seu Facebook hoje e faça uma postagem. Eu desafio a qualquer um de vocês que tenha um Facebook aí, desafio não, é melhor nem recomendar, mas mesmo que você seja, se você for de direita, faça uma postagem elogiando a esquerda hoje, para você ver o tanto de xingamento que você vai receber. Faça outra postagem elogiando a direita. Aí você vai ver as milhares de centenas de pessoas que vão te condenar. Então, assim, as pessoas hoje, no século XXI, elas são intolerantes e não respeitam a ideia de alguém. Você imagina no século XI até o século XIV, século XV, que nós estamos falando. Então, precisamos compreender um contexto histórico para nós podermos analisar com mais calma. Eu agradeço a paciência de todos, abro para perguntas, se caso tiver, estejam à vontade. Agora é a hora. Alguém tem pergunta, reclamação ou dúvidas? Ainda estão aí ou só estão as fotos de vocês para me enganar? É aqui, professor. Tem não, professor. Ok, então muito obrigado, uma boa restinho de semana para vocês e nos encontramos a semana que vem através dos formulários e na outra semana com a nossa live. Um abraço no coração de todos, tenham todos uma boa tarde. Tchau, Vou parar a professor. gravação. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor.